Muito bem, voltando aqui agora na 10ª parte da mensagem Corpos Incorruptíveis, um privilégio dos salvos. Eu terminei a 9ª parte falando sobre Mateus 25:46, onde eu dizia que essa ideia de ficar no lago de fogo eternamente sofrendo para todo sempre, essa ideia, ela nasceu na mentalidade de João por ter ouvido Jesus falar e não ter compreendido o que ele falou. Além do mais, essa ideia vai de contra o amor de Deus por todas as pessoas, que é pregado pelo sistema religioso. Veja, imagina, se Deus amasse todas as pessoas, seria um grande contraste deixar algumas pessoas queimando eternamente no tal do fogo eterno, simplesmente porque não creram nele. Bom, isso é um sofrimento que o sistema religioso prega por não conhecer a graça de Deus e também o apostolado. Mas veja, a sabedoria de João era uma sabedoria limitada. Veja o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Efésios, versículo 8 e 9. Veja o que diz. Olha, a mim o mínimo de todos os santos, até de João, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentis, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Por que Paulo disse que as riquezas de Cristo eram incompreensíveis? Porque ele sabia que a hierarquia da qual os discípulos de Jesus de Nazaré pertenciam eram abaixo da posição hierárquica que ele possuía. Paulo sabia que o mistério que estava oculto foi revelado a ele e não a João. Veja o verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação, que é o pacto, do mistério, que desde os séculos eternos esteve oculto em Deus que tudo criou. Olha, você que estuda graça, você que estuda apostolado, quizás você já me acompanha há alguns anos, desde a época das fitas cassetes, que eu gravo mensagens. Olha, tu já entendeu que a Bíblia trata de 3 grandes mistérios. O maior mistério é este que Paulo falou. E este mistério aqui é aquele que trata do anjo transformado em homem. O segundo mistério é Deus Cristo. E o terceiro mistério é o mistério que foi falado para João. O anjo lhe disse, olha, vem, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, que está sentada sobre a besta. Eu falei isso na mensagem A Mulher e o Dragão. O único mistério que João entendeu foi esse, o mistério da mulher, que é a grande prostituta, a igreja romana, também comparada com uma grande cidade, e que foi tipificada por Maria Madalena. Então, Paulo diz, a mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar por meio do Evangelho as riquezas, a dispensação do mistério, que estava oculto desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, João achava que o diabo era um espírito. Os demais discípulos também achavam. Aliás, eu acho que o Antigo Testamento inteiro achava que o diabo era espírito. Porque esta foi a ideia dele quando era vivo. Ele dizia, eu serei semelhante ao Altíssimo. Por isso que os irmãos, nossos irmãos em Cristo, que nós amamos, nossos irmãos embraizados, que estão debaixo do sistema por causa da grande profecia, olha, nós amamos, mas eles também acreditam que o diabo era espírito. Você lembra o que João falou lá nos dias de Jesus de Nazaré? João disse assim, Satanás entrou em Judas. João disse isso.
Mas o que Jesus disse? No capítulo 6, verso 70, Jesus olha e diz assim, olha, eu escolhi 12. Entretanto, um de vós é um diabo. Ele falava de uma unidade, porque ele falava do gênero. Então, veja o que diz em Apocalipse capítulo 1, verso 19. Olha, essa mensagem é uma mensagem muito boa, muito importante, porque nós estamos tratando falando sobre a prioridade, o privilégio de ressuscitar com corpos incorruptíveis, e esse privilégio é dos salvos. Entretanto, essa mensagem ela passa por diversos caminhos, diversos tópicos, que vão dando luz, dando sentido à tua vida como cristão. Você vai entendendo melhor Deus, a tua relação com Deus muda, porque, olha, tua mente se abre, você passa a conhecer melhor o Pai dos Espíritos. Capítulo 1, verso 19. Veja o que disse o anjo. Deus disse a João, Deus disse a João, porque no verso 1 diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a revelação é de Deus, que deu Jesus Cristo, e notificou a João. Olha, capítulo 1, verso 19, escreve as coisas que viste, que ele viu, tudo que ele viu, porque ele estava lá com Jesus de Nazaré. Olha, e as que são, ele tinha que escrever tudo que ele viu antes, bem antes de Jesus nascer, ou durante também um tempo, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer. Então, 3 etapas, as coisas que vistes, as coisas que são, e as coisas que iam acontecer, que lhe foi mostrado em visão. João teve visão, João não teve revelação. A revelação foi dada a Paulo, Romanos 16, verso 25. Mas a palavra Apocalipse em grego quer dizer revelação. Por isso a igreja acha que João teve revelação. Então, veja, João viu quando o diabo foi preso, quando Cristo entrou no dragão, para cumprir a profecia de Isaías 27:1, que diz, naquele dia o Senhor matará o dragão. Cristo entra no dragão, que você que conhece a graça sabe que era o corpo, que eu chamo de corpo matriz, que veio ali na segunda manifestação sem o auxílio do sêmen. Cristo o levou para a cruz e o matou diante de todas as nações que estavam debaixo do céu naquela época. João viu tudo isso acontecer. E João viu quando, depois de morto, ele foi solto, só que ele foi solto morto. Porque diz, sairá e enganará as nações. João não disse? O mesmo João. Satanás será preso por 1000 anos. Depois disso, sairá e enganará as nações. Ele foi preso. Cumpriu a profecia também de Ezequiel 29. Eu te levantarei na minha rede, estou contra ti, grande dragão, que pousa nos teus rios e diz, o rio é meu. Eu prenderei os peixes dos teus rios nas tuas escamas. Tratava de quem? Daqueles anjos que desceram com ele, aquela terça parte. Ficaram presos no corpo matriz, desde a formação lá no Éden. Então João viu tudo isso, as coisas que são, um pouco antes, aquelas, um pouco depois, e as que hão de acontecer. Só que João não viu e não entendeu que ele foi solto morto e saiu para enganar as nações. Mas espera aí, como que um morto pode enganar as nações? Olha, ele saiu para enganar as nações na forma do gênero, na forma da continuação da carne, mas não o corpo matriz. O corpo matriz foi destruído. Isaías capítulo 14, verso 19. Vamos ver o que diz aqui, você vai entender melhor agora. Isaías 14, 19, olha. Isaías 14, 19
Veja o que diz a palavra, olha. 14, 19. Mas tu és lançado na tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos, atravessados a espada, como os que descem com vil de pedra, como corpo morto e pisado. Eu vou ler de novo. Mas tu és lançado na tua sepultura como um renovo abominável. O que Isaías estava dizendo? Esta era uma profecia para a cruz e para o pós-cruz. Porque ele foi morto, lançado na sepultura, porque Davi falou sobre isso. Mas diz que seria como um renovo abominável, corpo morto. Ou seja, todas as vezes que o nascido da carne, ali está o diabo. Mas o diabo, gênero, corpo morto e pisado. Mas o legado, toda a lei do mal, todo o legado, está na carne, abençoado. Nesse pacto, nós não lutamos contra o diabo. Nós lutamos contra o legado dele e contra o gênero diabo. E eu continuo na próxima parte.